na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Amém? Vamos pôr de pé em nome de Jesus. Pai de amor, Pai de misericórdia, ó Senhor, nós estamos debaixo da Tua palavra. Ó Deus de amor, agora junto com a Tua igreja, um só propósito, um só objetivo. Nós queremos, ó Deus, abençoar o Teu filho, a Tua filha que fumaram, que plantaram essa boa semente, ó Pai querido, e que eles possam, o Senhor, colher os seus frutos, porque é uma promessa do Senhor, ó Pai querido, para aqueles que plantam. Meu Senhor, repreende todo esse pessimado, ó Deus, o devorador, o migrador, o cão, meu Senhor, gafanhoto, repreende em nome de Jesus, e que teu povo, Senhor, possa desfrutar da tua boa palavra, ó Deus, e que ele possa ver a tua boa mão sobre o seu lar, sobre os seus filhos, sobre o filho dos seus filhos, sobre o seu parentela de perto e de longe, ó Pai querido, é no nome de Jesus Cristo que nós o abençoamos para a glória do teu nome. E agora, Pai querido, eis aí o teu servo, ó Deus, que o Senhor irá usar para, ó Pai querido, trazer a tua palavra aos nossos corações. Seja com teu filho, Senhor, ó Pai querido, e que a tua palavra se guarde em nosso coração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Aproveitando que os irmãos estão em pé, eu quero fazer a leitura do texto para a nossa reflexão nesta noite. Muito conhecido, pertinente ao dia de hoje. Capítulo 28 de Mateus, a partir do versículo 16. Mateus 28, a partir do versículo 16. Eu leio assim, queria que os irmãos encontrarem. Mateus 28, 16 diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Aplica, Pai, a tua palavra nos nossos corações. Nós te pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Podeis aceitar, irmãos, louvado ao nome de Jesus. O texto, ele é pertinente aos dias de hoje, como já foi dito, como houve aqui também o momento da recepção dos nossos
membros em Florianópolis. Quero parabenizar nosso irmão Lucas, nossa irmã Amanda, nossa irmã Joyce, Débora, Messias em nome de Jesus daqui a pouco aí. É um irmãozão, parceirão nosso aqui, certamente daqui a pouco estará de mãos dadas com a esposa, caminhando, porque a caminhada não é fácil. Posso ouvir amém ou Messias? É isso mesmo, glória a Deus. Irmãos, e para nós é uma alegria ter esses novos membros aqui conosco, porque bem verdade, irmãos, foi para isso que o Senhor formou a igreja, foi para isso que o Senhor levantou a igreja, capacitou homens para que estivessem aptos para levar esta palavra e alcançar vidas, e vidas através de vidas serem alcançadas, e chegamos nós aqui, graças a Deus por isso. Eu estava aqui me alimentando de tudo que nós aqui estamos ouvindo, irmãos, desde a escola bíblica, aos cânticos, aos ensinos, e o Senhor trabalha nos nossos corações, nos dando o alimento do céu, porque bem verdade, quando fecharmos no dia de hoje esse culto com a bênção apostólica, o Senhor nos deu uma alimentação para a nossa alma, irmãos. Então, se tivermos uma boa percepção do trabalho de Deus, certamente sairemos daqui alimentados. E costumo sempre observar, irmãos, que o culto ele começa às 16 horas. Muitos chegam depois, mas ele começa às 16, porque nós estamos enquadrados justamente naquilo que nós queremos fazer uma reflexão aqui nesta noite, irmãos. O texto, ele trata, o capítulo 28, ele trata da ressurreição de Jesus, irmãos. A ressurreição de Jesus, que é algo grande, tremendo, magnífico. Poderíamos dizer que, irmãos, foi assim, algo assim mais extraordinário de todos os feitos de Jesus, foi a sua aparição ressurreto. Foi algo assim, irmãos, que é curioso que acabamos de ler aqui, que eles, quando viram, se admiraram. Mas com tudo isso, tinha alguns ainda que estavam duvidando. Mas faz parte, irmãos, faz parte. Não é para todos, claro. Vai ser sempre para aqueles que acreditam. E aqui, irmãos, dentro desses versículos que nós lemos aqui, irmãos, existia uma preocupação de Jesus. E qual era a preocupação de Jesus, irmãos? Que fosse ensinado. Os novos chegados a esse corpo místico, que é o corpo de Cristo, que vocês estão aqui vendo, vocês terão que entender que vocês vão crescer através do ensinamento que há de vir para vocês. Através do quê? Da palavra de Deus. Eu quero aqui corroborar, irmãos, com a palavra do nosso pastor Reinaldo, a palavra do nosso evangelista Yoganã na escola bíblica. Por quê? A vontade do Senhor é que a igreja, ela aprenda, ela conheça os seus feitos, porque é através dos feitos de Jesus que vai ser gerado fé em nossas vidas, e nós nos tornaremos aptos a sermos cidadãos do céu. É isso, foi para isso que Ele nos chamou, para sermos cidadãos do céu. Muitos ainda não entenderam. Eu quando vejo aqui, irmãos, porque nem todos concordam ou aceitam, né? Mas quando eu vejo aqui, eu posso dizer parábola, pastor Reinaldo, porque se aqui cria-se algumas conjecturas, irmãos, claro, compilando, não tenha dúvida, alguém que lá já fez, mas é uma forma de ensinamento. Talvez para abrir mais a sua visão e você falar, entendi. Entendi, o Senhor quer que eu obedeça. Entendi, o Senhor quer que eu tenha fé. Então é uma forma, e Jesus usava desses meios, como parábolas. Então, eu quero aqui, irmãos, dizer que essa não é uma preocupação exclusiva do pastor James, do pastor Reinaldo, do evangelista que é professor na escola bíblica. É uma preocupação de Jesus, irmãos, que a igreja ela tenha o ensinamento.
Porque vai ser pelo ensinamento da palavra que nós vamos adquirir conhecimento, e através do conhecimento nós vamos crescer. Vamos crescer na fé, porque quando nós absorvermos o conhecimento, nós vamos crescer na fé. Eu tenho certeza que aqui tem muitos que estudaram, fizeram faculdade, ainda hoje estão planejando. E qual é o fim objetivo? É alcançar o conhecimento para exercer uma função aonde vai te dar uma condição melhor financeira. Isso é bom? Não tem dúvida, isso é ótimo. Mas como é que você vai alcançar essa posição? Através do estudo. E no estudo você alcança o quê? No estudo ele vem de que forma? Alguém lecionando, alguém te ensinando. E se você não prestar atenção, não tenha dúvida, quando chegar a prova, você vai ser aprovado ou reprovado. Vai depender da sua atenção para com as aulas. No reino de Deus, irmãos, não é diferente. Às vezes nós queremos receber alguma coisa da parte de Deus, mas não queremos compromisso com a sua palavra. Quantos querem receber a bênção, mas não querem ou seja, não querem caminhar com o abençoador? E o Senhor quer realmente caminhar conosco, porque a bênção dele, ela é promessa para a vida daqueles que obedecerem a sua palavra. E louvado é Jesus por isso, irmãos. Como eu disse, esse texto, ele trata, irmãos, da ressurreição de Jesus. E como eu falei, irmãos, para mim, aqui foi um dos maiores feitos que chamou a atenção de todos aqueles que andavam lado a lado com Jesus. Como nós pegamos o início desse capítulo, irmãos, até o seu término no versículo 20, nós vamos ver aqui, irmãos, se você quiser acompanhar comigo na sua Bíblia, isso é muito bom, porque nesse momento aplica-se um pequeno ensinamento daquilo que Jesus ele tem, daquilo que Jesus quer para nós. Diz o texto que no fim do sábado, ou seja, estava terminando o dia do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, estava ali Maria Madalena e a outra Maria que foram ao sepulcro. O versículo 2 diz assim: e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Eu tenho certeza que vocês todos já leram isso daqui, passaram desapercebido por esse feito. Porque não é costumeiro, irmãos, nós pararmos e nos atentarmos para aquilo que nós estamos lendo. Mas olha que curioso, estava lá Maria Madalena e Maria. Elas foram até o sepulcro. Era o terceiro dia. Jesus já não estava mais lá, mas elas foram até lá, porque era costumeiro as mulheres de fato que estavam seguindo a Jesus e foram até o último dia da sua vida, e certamente ficaram ali velando por aquele momento que certamente se daria, que era a desaparição do seu corpo, ou seja, a sua ressurreição. Mas o que é curioso do versículo 2, irmão, diz assim, e eis que houve um grande terremoto, possivelmente imperceptível para muitos, mas percebido por aqueles que ali estavam. E aí diz o texto, irmãos, que um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra. Qual pedra? A pedra do sepulcro. Aí eu fico aqui tentando imaginar, irmãos, aquele anjo descendo, aparecendo do nada. Ele vai até aquela pedra, ele rola aquela pedra e ele chega ali e fica assim, sentado. Quero conjecturar. Sentado. É o texto que diz, né? Diz que ele, descendo do céu, removendo a pedra, assentou-se sobre ela. Por quê? Estaria chegando alguém ali que iria ser recepcionado por ele. Por quê? Pelo anjo. E eu não quero nem falar aqui, irmãos, que esse anjo, se olharmos dentro do contexto teológico, poderia ser até o próprio Jesus. Mas eu não quero entrar aqui, irmãos, nesse contexto, porque Jesus logo depois ele vai se apresentar também. Mas olha, diz que o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. Olha o que aquelas mulheres estavam vendo. Visão que qualquer um de nós nos alegraríamos de ver, e num momento ímpar, porque era o terceiro dia,
era o terceiro dia. E aí, irmãos, olha o que vai acontecer. Elas não estavam sozinhas naquele lugar. Existia ali alguém, uns guardas, guardando o sepulcro, para que não houvesse para eles nenhum tipo de sabotagem. Porque, bem verdade, irmãos, aqueles que precipitaram a morte do Senhor, bem verdade, eles sabiam que o que o mestre falava partia de Deus, e de que de fato iria acontecer aquilo. Colocam os guardas lá, para que os discípulos dele não venham e roubem o corpo. Então tinha uns guardas lá, e diz o texto o seguinte, e os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Certamente ficaram estáticos no chão, como mortos, pelo que eles ali viam. O 5, mas o anjo respondendo disse às mulheres: não temais, ou seja, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. O anjo sabia que aquelas mulheres estavam ali, e elas estavam buscando quem? Buscando saber se Cristo estava ali mesmo, se tinha se cumprido a palavra. E o anjo foi ali e respondeu. Antes disso, ele fez o quê? Ele retirou a pedra. E no que ele retirou a pedra, ele ficou aguardando, porque ele sabia que elas vinham. É curioso que os guardas, diz que eles, o texto diz que eles ficaram assombrados, atônitos, pasmo, quase que como morto. Elas, quando chegaram, houve um diálogo do anjo com elas. Ele logo as recepcionou. E diz o 6 aqui, e ele não, aí ele é onde ele apresenta, olha, eu sei, né, a quem buscais, que foi o Cristo, aquele que foi crucificado. Aí ele complementa, ele não está aqui, porque já ressuscitou. Elas foram as primeiras a saberem, porque havia uma mensagem do céu direto para ela. Ele não está aqui mais, ele ressuscitou. E olha que curioso, irmãos, olha que curioso. Vinde, veja onde o Senhor jazia. Irmãos, vem aqui, veja onde ele jazia. Jazia, ele não jaz. Jazia, ele estava, ele não está mais onde ele estava aqui, Aí, possivelmente, elas olharam aquilo, irmãos, e o coração delas, não tenha dúvida que ali transbordou em alegria. Aí, complementando, ele continuando, e depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos, que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, eis que eu vos tenho dito. Então a mensagem do anjo, irmãos, para Maria Madalena, aquelas mulheres que estavam ali, dize aos seus discípulos. Aos discípulos de quem? Aos discípulos de Jesus. Diz, que Jesus tinha marcado encontro com eles. Antes da morte de Jesus já tinha marcado encontro. Se você voltar aí no mesmo livro de Mateus, aqui no capítulo 26, no 32, diz aqui, Jesus, quando Pedro é avisado ali, diz aqui no 32 do 26, diz aqui, mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Então, Jesus tinha marcado encontro com eles. Quando eu ressurgir, quando eu ressuscitar, o nosso encontro vai ser lá na Galileia. Louvado é Jesus. E aí o que aconteceu? O anjo veio lembrar eles. Aí, lembrar eles através de quem? Delas. Porque quem é que deveria estar lá? Eram os homens, né? Mas parece que é uma displicência da parte do homem, que as mulheres não deixaram de estar aos pés de Cristo ali, irmãos. Elas estavam lá a todo momento. Então elas seriam aquelas que iriam levar as boas novas de ressurreição. Louvado é o nome de Jesus. Irmãos, eu digo que eu me alegro, irmãos, de ouvir, ver, sabe, tudo que o Senhor tem feito aqui nessa noite, porque como nós estamos ouvindo os cânticos, como nós estamos de fato ligados,
irmãos, na videira verdadeira, o Senhor nos traz a memória, quem éramos, o que fazíamos, e nos mostra quem somos e o que Ele tem para cada um de nós. Quando vejo aqui a insistência do pastor mostrando para vocês, olha, você tem que buscar a sua identificação no reino, você tem que buscar a sua identificação na sua vida profissional, na sua vida conjugal. Nós temos que saber para quem e por que nós somos chamados. E aí você vai fazer tudo com facilidade, tudo com convicção, tudo com certeza de que haverá um retorno, porque há uma aplicação da sua parte. Ou seja, você não vai correr da responsabilidade, e sim você vai caminhar junto com aquele que te responsabilizou. Por isso que é fundamental, irmãos, nós sabermos o que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Não estamos cumprindo com o mero protocolo, irmãos, das 18 horas às 20h30, para cantarmos, para louvarmos, como quiser que seja, ou ouvirmos a palavra. Nós temos que saber que aqui nós nos ajuntamos para cantar vitória, é para louvar vitória. Por quê? Porque Deus tem nos dado livramento lá fora, todos os dias, irmãos. Todos os dias Deus tem nos livrado da morte, irmãos. Porque laços de morte tem para a sua vida, para a minha vida, todos os dias. Mas Deus quebra todos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todos os dias. Todos os dias, irmãos. E eu que o diga. Porque quando, esses dias, o pastor Reinaldo, ele viu que foi um privilégio a minha bênção, mas eu vejo um privilégio a bênção dele de trabalhar sentado numa escrivania. Eu acabo o meu trabalho, mesmo tendo esse privilégio, eu vou para dentro das quebradas, das bocadas, irmãos, que infelizmente nós temos que dizer que isso existe no nosso meio. Para quê? Para ir lá, muitas das vezes, arrumar um semáforo que está quebrado, ver uma faixa de pedestre que está mal feita para mandar arrumar, para mandar refazer, sabe? Uma fiscalização, e nós somos hostilizados. Muitas das vezes, na minha função, somos muitas das vezes depreciados. Mas eu não me preocupo com isso, irmãos. Eu não me preocupo, mas não é difícil, não é fácil. Não é fácil, porque eu tenho certeza de uma coisa, irmãos. Aquele que me chamou, Ele também me guarda. Aquele que me chamou, Ele também me capacita dia a dia para enfrentar essas dificuldades e vencê-las em nome de Jesus, irmãos. Louvado é o nome do Senhor. Então você tem que saber para que você foi chamado. E você não foi chamado para ficar somente sentado em um banco e depois você sai daqui, você vai para os seus entretenimentos. Não, Ele te chamou porque Ele tem muito mais ainda para fazer na sua vida, para fazer por intermédio da sua vida, para através da sua vida abençoar outras vidas, dentro do seu lar, na sua vizinhança, no seu trabalho, e sendo sempre a mesma pessoa, nunca mudando a sua forma. Ou seja, o crente ele não tem duas personalidades, ele tem uma única, e aonde ele vai, ele aplica aquela única que é de nova criatura em Cristo, ou seja, de um cidadão do céu. Louvado é Jesus. Então, irmãos, voltando aqui, diz o texto, irmãos, que o anjo dá o recado, e elas saindo de uma forma, na minha versão está dizendo aqui, presurosamente, que quer dizer a mesma coisa que apressadamente, ansiosas, elas saíram dali correndo, irmãos, do sepulcro com temor e grande alegria. Correram e anunciaram aos discípulos. Elas saíram dali correndo, porque boas novas de ressurreição chegava ao ouvido delas, e elas não perderam tempo, saíram correndo. Aí, continuando o texto, irmãos, e indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. Olha que coisa tremenda, irmãos. O anjo da mensagem, elas saem correndo. Para aqui, Jesus para do outro lado. É como se ele falasse: para aqui que você não tem que me ouvir também. Se eu ouvir o anjo, vai ter que me ouvir também. Olha que interessante, irmãos. O texto diz que, e indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram.
Irmãos, que coisa, me permitam, que coisa maluca é essa? Elas viram Jesus e elas abraçaram os pés de Jesus. Calma aí. Está totalmente desproporcional. O pastor Renan costuma chamar ali o Yocanã para conjecturar, né? Mas proporcional, irmãos, o pastor James levantando aqui, ó. Olha esse pastor. Ó, eu venho e abraço o pastor aqui, ó. Proporcional, mesma altura, glória a Deus. Mas aquelas mulheres, irmão, diz que elas abraçaram os pés de Jesus. Essa é isso aqui, ó. Deitaram lá no pé e abraçou Jesus. Abraçaram os seus pés. Ou seja, aquelas mulheres, na hora, elas perceberam que era o Cristo ressurreto. Elas não tiveram dúvida, irmãos. Por quê? Caíram no chão como elas caíram e abraçaram, mas elas poderiam abraçar, beijar. Eu te amo, você voltou, é verdade. Elas correram e abraçaram os pés e adoraram Jesus. Meu Deus! Pelo menos é o que o escritor está dizendo aqui, irmãos, e eu acredito nisso que está escrito aqui. Olha que interessante, irmãos. Depois que Jesus só saudou elas identificaram: é Ele, é Ele, é Ele. E diz o texto, irmãos, que depois que elas abraçaram os seus pés e o adoraram, aí Jesus veio e falou: então Jesus disse-lhes: não temais, ide e dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. O que eu quero chamar a atenção aqui, irmãos? O anjo diz: olha, para elas, vai, diz para os discípulos, vai para a Galiléia, é o lugar do encontro. Jesus agora fala assim: ó, vai, diz aos meus amigos, ou seja, diz aos meus irmãos, o encontro é na Galiléia. Então Jesus já não estava aqui mais tratando com o discípulo, ele estava tratando com seus irmãos. Diz aos meus irmãos que o nosso assunto agora é na Galiléia. Aleluia. Eu digo, Joyce, Débora, Lucas, Amanda, vocês não são mais só discípulos, agora vocês também são membros do corpo de Cristo, aonde vocês podem usufruir, desfrutar de toda esta graça, de tudo aquilo que o Senhor vos oferta, vocês podem desfrutar, porque vocês não são mais somente discípulos sempre, mas agora vocês estão numa esfera ainda mais, vocês são discípulos e agora membros deste corpo glorioso, que é o corpo de Cristo, que nos traz a alegria plena e a certeza, a convicção de que daqui a pouco não estaremos mais aqui, adentraremos a eternidade. A preocupação que eu tenho, irmãos, é quando alguém ainda não entendeu isso e não se prostra diante de Jesus, dizendo: eu te amo, Jesus, eu te adoro, Jesus. Não faz como fez aquelas Marias que abraçaram aos pés de Jesus. E quando é que você faz isso? Você faz isso quando você tem um coração contrito, quando você tem um coração quebrantado. Eu já disse isso aqui, possivelmente no ensinamento. O que é um coração contrito? O que é um coração quebrantado? Um coração quebrantado é aquele que tem a sensibilidade da presença de Jesus, não porque alguém falou, mas é porque ele passou. Não é porque falou, mas é porque ele está e ele está sentindo. Mas tem alguma coisa diferente aqui agora, e ele percebe a presença de Jesus. Aí sabe o que acontece? Ele começa a chorar, ele começa a se alegrar. Alguém que não entende: mas por que está chorando? Mas por quê? Mas por quê? Entra na presença do Senhor e vai acontecer a mesma coisa. Vai ser perceptível que Jesus, Ele está, irmãos, em nosso meio. Louvado é o nome de Jesus. E aí, irmãos, Jesus, Ele fala: olha, o encontro na Galiléia, diz para eles: Maria é com os meus irmãos. Deixaram de ser discípulos, agora são irmãos. Porque o tratamento de Jesus, irmãos, para conosco
é isso mesmo, nós somos uma única família. Muitos irmãos, todos com a mesma comunhão, todos com a mesma responsabilidade, ao qual há de desfrutar tudo aquilo que o Senhor Ele deixou por herança ao Filho. Certamente nós também assim participaremos dessa herança. E aí, irmãos, o 10 diz assim, foi o que nós dizemos aqui, né? Aí quando chega no 11, o que acontece? Ali, quando perceberam aqueles que promoveram, irmãos, a morte de Cristo, o que aconteceu? Eles tentaram encenar uma mentira por conta do desaparecimento do corpo de Cristo, porque na sua ressurreição certamente não ficou outra coisa lá a não ser o sepulcro e vazio, preferencialmente aberto, porque alguém tinha que testemunhar que eram aquelas mulheres. Aí o versículo 11 diz assim, ó: e quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Eles viram o que aconteceu, né? E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram dinheiro aos soldados, ordenando, dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. Ou seja, eles estavam ali persuadindo aqueles soldados que eles recebessem por isso, que eles dormiram. No que dormiram, os discípulos foram lá e furtaram o corpo de Jesus. O 14: e se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos a vos porem em segurança. Ou seja, eles estavam eles estavam ali fornecendo a eles segurança concernente a qualquer contrariedade dessa palavra. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado esse dito aos judeus até ao dia de hoje. Aí às vezes eu fico a perceber, pastor Gênesis, como uma mentira ela tem a sua força, né? Como possa ser que seja uma força de expressão ou não, mas uma coisa é certa: os judeus até hoje acreditam que Jesus, no muito, foi um profeta. Aqueles que não dizem que foi um farsante. Uma vez eu encontrei, na madrugada, indo para o meu trabalho, uma pessoa que se chamou maronita. Ele disse que ele é maronita. Ele é lá daquelas bandas da Ásia e é um seguidor de alguma seita lá que se denomina maronita. E ele começou a depreciar o nome de Jesus, dizendo que foi um falso profeta, que se juntou ali ao povo e fez o que fez. Então, quer dizer, o que eu quero dizer, irmãos, o que ali aconteceu? Ainda hoje, a gente percebe que ainda hoje os judeus, pelo menos, não aceitam que Jesus é o Messias. Jesus é o Senhor ainda hoje, mas não tem dúvida, mas não tem problema. Mais cedo ou mais tarde, Jesus vai vir, eles vão ver, porque existe uma promessa de Deus que eles verão sim. Isso não tenha dúvida que eles ainda verão. Mas nós fomos privilegiados de não só ver, de conhecer e de ter hoje Ele em nossas vidas. Então, eles que viram não acreditaram, felizes somos nós que não precisamos nem ver, mas cremos. Então, é uma bem-aventurança para nós, é uma bem-aventurança nossa que não precisamos de ver. Basta nós acreditarmos. E se tem uma coisa que nós fazemos é acreditar, porque todo ato nosso, toda ação nossa, irmãos, diante do Senhor é por meio de fé, não é por vistas, é por meio de fé. Por isso que tem muitos, irmãos, que ainda hoje não acreditam. Por quê? Falta ali a fé. Mas não falta ali a fé pela falta do ensinamento. Falta ali a fé pela falta de acreditar na palavra de Deus. Então nós temos que tomar cuidado, porque tudo aquilo que nós ouvimos, irmãos, da parte de Deus, pela sua palavra, nós temos que filtrar no nosso coração e deixar, irmãos, o próprio Deus trabalhar
chegar e trazer a devida transformação, porque no final é o nome dele que vai ser louvado através das nossas vidas. Então, irmãos, agora entrando dentro do texto que nós lemos, e aí o que acontece? Houve uma marcação do encontro, agora eles vão para Galiléia, e chega lá, eis que os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Agora olha que interessante, irmãos. Olha que diferença tremenda, né? Aquelas Marias, eu não sei se eram só duas. Está no plural lá que é as mulheres, mas designou duas. Pode ser que tenha mais, eu não tenho dúvida. Maria e Maria Madalena. Mas aquelas mulheres, quando elas ouviram a saudação do Mestre, eu vos saúdo, elas pularam e abraçaram os pés de Jesus. Agora os seus discípulos, aonde ele estava ali, irmãos, ao seu ministério todo, mais de 3 anos, ensinando eles, e marcou o encontro e não faltou, porque Jesus marca o encontro com os seus discípulos e não falta nesse encontro. E aí, quando chega o momento, irmãos, desse encontro, olha o que nos diz o texto. Pronto, ela quer mamar, é isso mesmo, quer mamar. Quando, irmãos, acontece o encontro, olha o que diz o texto. E quando ouviram, irmãos, vamos aqui, juntos. Aquelas mulheres reconheceram na sua saudação. Esses homens viram. Quando eles viram, diz o texto, que eles o adoraram. Glória, o mestre. Mas em meio a 11, teve alguns que ainda duvidou. Raça difícil que é aquele que não acredita, mesmo que vendo, irmãos, coisa terrível. Olha o ensinamento que aquelas mulheres deram para aqueles homens que ali estavam, irmãos, porque ali tinha um encontro particular com 11. Não era com todos os seus discípulos, ao qual lá no sermão da montanha ali eu ouvia, era só os 11, era uma particularidade com Jesus. Mas diz o texto, irmãos, que alguns ainda duvidaram. Eu quero te dizer, minha irmã e meu irmão, nessa noite, joga toda dúvida por terra. Não creia na dúvida. Acredite em Jesus. Mas que negócio de não crer? Não, se tiver dúvida, não, aqui não, eu tenho certeza. Eu sei em quem tenho crido. Você tem que ter certeza. Você tem que ter certeza que o teu pastor está te dando a melhor comida. Você tem que ter certeza que na escola você está comendo a melhor comida. Você tem a melhor alimentação. Ou quem você está ouvindo? Porque é isso, irmãos. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Porque aqui dentro do seu contexto, o próprio Jesus, ele tinha uma preocupação. A preocupação dele, ela está bem explícita aqui. A preocupação de Jesus, irmãos, era que eles passassem a ensinar tudo aquilo que eles aprenderam. Eles aprenderam, agora vocês vão ensinar. Então, a preocupação de Jesus era que fosse ensinado. A preocupação do pastor, irmãos, nessa igreja. Vocês vão perceber, se vocês começarem a fazer uma matemática aí, eu disse e repito, o nosso culto começa às 16 horas, termina às 20, 20 e 30. Vocês vão perceber que está existindo mais palavra do que cântico por si próprio. Por quê? Porque o que Jesus quer que nós conheçamos a Ele. E nós só conheceremos a Cristo através da sua palavra. Então, irmãos, aquele negócio, viu, pastor Denis, parede preta, esquece, caiu por terra, não serve para nós, não serve, porque nós queremos Bíblia. É claro, de forma alguma, nunca falando mal deles, né? Mas aqui é tudo no claro, no vivo, e é a palavra de Deus que precisa ser ministrada, irmãos. Nós precisamos de ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque nós precisamos de fé. Nós precisamos de fé. Nós só venceremos a adversidade da vida com fé. Porque a fé, irmãos, é para vencermos as adversidades que vão sobrevir. E não são poucas, são muitas. Sabe por quê? Porque você já é cidadão dos céus. Quando o pastor ele leu esse texto, eu falei, meu Deus, misericórdia. Olha que coisa tremenda, irmãos. Eu quero fazer um desafio sem ser aquele que ministrava. Se alguém pode repetir
repetir. Efésios 2:6. Qualquer um. Ninguém? Não, mas era sem ver. A dificuldade, irmãos, nós estamos falando que aquele foi um dia ímpar, foi o dia da ressurreição de Jesus. Mas olha o que nós aprendemos aqui em Efésios, irmãos, capítulo 2, versículo 6. O que está escrito aí? Agora você pode ler. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Olha quem falou aqui, irmãos. A Joyce chegou hoje, de forma definitiva, para não sair nunca mais, para daqui para a eternidade. Irmãos, vocês sabem o que é isso? A Joyce experimentou a morte e a ressurreição. Eu e você experimentamos a morte, ou seja, nós vencemos a morte através de Cristo Jesus, e Ele nos deu o ressurgimento de uma nova vida, como foi figurado aqui na pessoa da Amanda, que desceu e subiu uma nova criatura. Foi isso que Deus fez comigo, foi isso que Deus fez com cada um de nós. Nós morremos na velha criatura e agora nós somos, irmãos, uma nova criatura em Cristo Jesus. E esse texto ele é rico, ele é tremendo, irmãos, que diz: e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Como, pastor, esses lugares celestiais eu não vejo nada? Pois é, mas não é para você ver, é para você crer, porque você já senta em lugares celestiais na presença do Senhor. Logo tudo isso vai ser revelado. E quando isso for revelado, você vai falar: é verdade, agora eu estou vendo, é verdade. Mas Ele quer que você creia aqui, porque eu crer aqui é por intermédio da fé. Percebe como nós precisamos de Bíblia? Percebe como nós estamos ainda raquíticos de Bíblia, irmãos? Meu Pai. Por isso que eu louvo a Deus pela oportunidade que Deus tem nos dado de ter Bíblia na escola bíblica. Inicia o culto com Bíblia, termina o culto com Bíblia, e quase que uma hora de Bíblia. Mas é Bíblia, não é falácia, não é a vontade do homem, tem que ser a palavra de Deus. É a palavra de Deus que traz transformação na vida daquele que fala e na vida daquele que recebe. Louvado é o nome do Senhor Jesus por isso, irmãos. Mas ainda, com tudo isso, vai surgir alguém que vai duvidar. Eu não creio muito nesse negócio aí. Não tem problema. Não tem problema. Continue sendo ouvinte, porque vai chegar uma hora que Deus ele vai trabalhar na sua vida e você vai deixar a dúvida e vai ter a certeza de que Jesus é Senhor e de que Ele é Senhor da sua vida. É por isso que você está aqui nessa noite. É por isso que você tem cantado a vitória. É por isso que muitas das vezes você passa por luta, dificuldade, mas você também testifica da vitória que Deus te entrega e te concede. Louvado é Jesus por isso. E aí, irmãos, Jesus ele se apresenta aos seus discípulos, mesmo com alguns duvidando. Aí ele diz assim: olha, e chegando Jesus falou-lhes, vocês lembram do que eu tinha falado para vocês? Que eu iria ter que padecer, sofrer, morrer, vencer a morte e ressurgir? Quero dizer para vocês, é-me dado todo o poder na terra e nos céus. Acabou, é isso aqui que vocês estão vendo agora. É-me dado todo o poder na terra e no céu. Essa foi a palavra de Jesus para os discípulos. Irmãos, será que nós temos dimensão de quem nós servimos? De quem nós servimos, irmãos? Eu tenho uma plena convicção, irmãos, de quem nós servimos. É aquele que tem o poder no céu, é aquele que tem poder na terra, é aquele que tem poder sobre a minha vida. Irmãos, Deus tem poder no céu, Deus tem poder na terra, Deus tem poder na minha e na sua vida. Mesmo que você não acredite, Ele tem poder sobre a sua vida. Se você perder só 5 minutos do seu fôlego, acabou a sua vida. Acabou. 5 minutos do seu oxigênio, acabou a sua vida. Deus tem poder sobre a minha vida. Deus tem poder sobre a vida de cada um de nós. É por isso que eu digo, irmãos, aquelas palavras do apóstolo Paulo, nós temos que trazer ela para a nossa vida. Quando ele descreve a igreja da Galácia, ele diz lá no capítulo 2 e no versículo 20, lá ele diz, irmãos, que nós temos que
dizer isso por intermédio de fé, através de conhecer a Bíblia e vivendo para o Senhor. Ele nos diz assim: olha, já estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. A vida que eu vivo agora na carne, eu vivo na fé, no Filho de Deus, o qual morreu e se entregou por amor de mim. Então o que o Senhor espera de nós? Que nós já não vivamos mais segundo a nossa vontade, que nós andemos segundo a vontade dEle. E quando você tem essa certeza, essa convicção, pode vir a dificuldade que for, pode vir a luta que for, você vai repetir as palavras de Jó: eu sei em quem eu tenho crido. E nós, irmãos, temos que saber em quem nós cremos, porque lembrar de Jesus na bênção que Ele promoveu é fácil, mas vai vir um momento da adversidade e eu tenho que lembrar de Jesus. Quem é que nunca teve um momento de adversidade? Eu tive, eu estou tendo, eu tenho, irmãos, mas eu faço o quê? Conta para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanimes, não deixa a tua cruz. Conta para Jesus. É para Ele. É para Ele. Claro que muitas das vezes você tem que procurar o pastor. Procura mesmo o pastor. Ele vai ser ouvido seu a todo momento, e vai ser a mesma coisa se você estivesse contando para Jesus. Mas se a tua fé ela for sobrenatural, eu digo, fale com Jesus, porque a resposta também é imediata. Porque quanto mais se aproxima de Jesus, irmãos, mais ele tem uma facilidade de percepção auditiva. Porque a percepção auditiva do Senhor, ela é condicional. Ela é condicional a uma vida de obediência a Ele. Aí Ele ouve, não tenha dúvida, com muito mais facilidade, e a resposta vem. A resposta vem também com muita facilidade. E nós estamos falando de quem? Daquele que tem o poder no céu, daquele que tem o poder na terra, que tem o poder sobre as nossas vidas. Louvado é o nome de Jesus. Aí deixou para os discípulos: ó, o que vocês vão fazer agora? Qual é a regra básica para vocês agora? E aí vocês vão levar isso adiante. E lá em São Miguel Paulista, na Deve de Sarramar, número 60, eles vão saber também que é a responsabilidade deles. É deles, de vocês e deles. E ai deles de não falarem. E ai deles de não pronunciarem os meus feitos. Aí Jesus ele diz para os discípulos assim: ó, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi o que aconteceu nos dias de hoje. E tem que acontecer muito mais. Mas para que aconteça mais, temos que mais ainda trabalhar. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. É isso, irmãos. É isso. O que o Senhor quer que nós façamos o quê? Ensinemos. O pastor está aqui ensinando, a escola bíblica está aqui ensinando, mostrando, direcionando. Toma posse, porque tomar posse é isso. Tomar posse da sua bênção é ouvir a palavra e falar assim: não, calma aí, eu vou colocar isso na prática, porque esse negócio aí é interessante, e eu creio que Jesus vai me dar sim aquilo que eu preciso, que é a minha bênção. A minha vitória, irmãos, a nossa vitória é alcançar a vontade de Jesus nas nossas vidas. Quando nós alcançarmos a vontade de Jesus nas nossas vidas, nós não vamos mais buscar a bênção em lugar nenhum. Que coisa é essa? Não vamos. Porque se existia uma palavra de promessa para Israel, por que não pode ser para a igreja? Lá no Monte Ebal e no Monte Gerizim, irmãos, Monte Gerizim, você falou: essas bênçãos seguirão aqueles que obedecerem. Então, se as bênçãos lá no Monte Gerizim ia seguir aqueles que obedecem, se eu estiver obedecendo a Cristo hoje, as suas bênçãos não vão me seguir? Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Elas vão seguir e nós só vamos testificar que foi Jesus que fez. Foi Jesus que deu. É Jesus que faz. A minha esposa, às vezes, a gente alcança algumas bênçãos, ela fala: oh, Jesus maravilhoso. Foi Jesus mesmo. Ficou assim, ó. Pois é. Pois é, porque é o nome de Jesus. Pode ter sido com meus maiores esforços, estudando, ralando, fazendo, acontecendo, mas quem tem que ser honrado é Jesus. Quem tem que ser glorificado é Jesus. Por quê? Porque já não vivo mais eu.
mas Cristo é quem vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus, o qual morreu e se entregou por amor de mim. É isso que nós temos que guardar, irmãos. Louvado é o nome de Jesus. Eu quero encerrar, irmãos, observando com os irmãos que Jesus, Ele não só nos direcionou, Ele não só nos mostrou o caminho, Ele também nos vocacionou, Ele nos deu tal condição. Eu digo que essa condição não é só para o pastor, é para todo aquele que acredita, aquele que quer ser servo desse reino. É para você, é para mim. E aí, irmãos, eu termino que se você pegar aqui o Evangelho que escreveu Marcos, trata-se da mesma ressurreição. Trata-se da mesma ressurreição. E aí, só que Marcos escreveu de uma forma diferente o seu final. Ou seja, houve a sua pronúncia escrita ali no final da sua escrita. E aí, irmãos, o Senhor não só nos chamou, Ele também nos capacitou, nos deu a condição. Então, a graça, que nós já ouvimos muito aqui, ela não é do pastor, ela não é do evangelista, ela não é do missionário, da missionária. A graça é para a igreja. A graça é para a igreja. A igreja tem a graça. Usufrua da graça, viva na graça, louve na graça, adore na graça, glorifique na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, porque mérito nós não tínhamos nenhum, irmãos. Quando eu vejo, eu lembro, o próprio Deus pode lembrar quem eu era e quem Ele me tornou, irmãos, é a graça. Nós nos casamos, eu tenho intimidade com a graça, porque eu entendi que nada é meu próprio, ou pelos meus méritos, ou pelos meus esforços, é pela graça. É a graça que está repousada sobre a sua vida, e você ainda não conseguiu usufruir dela, mas não está a sua graça, Ele te deu capacidade. Ele não só te vocacionou, Ele também te deu a capacidade. Eu quero ler esse texto e eu termino, irmãos, quando Marcos escreve no capítulo 16, segundo o seu evangelho, ou seja, o evangelho de Cristo. Ele pega aqui, ó, Jesus diz aqui, a partir do versículo 15 de 16 de Marcos, parece que é a mesma fala, é a mesma situação com o seu acréscimo. Aí diz aqui, ó, e disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê não será condenado. É isso? Pois é, irmãos. Não é o batismo, é o acreditar em Jesus. O batismo, ele é o complemento. O batismo é a profissão pública de que eu aceitei Jesus e agora eu quero servir a Deus nesta igreja. Isso é o batismo, mas é o não acreditar. Acreditou, aí o que ele diz? Será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Ou seja, para alcançar, irmãos, a promessa de Deus, tem que acreditar, tem que crer, tem que ter fé, e todos os sinais seguirão aos que creem. Então, irmãos, olha aí, ó, os sinais. Meu Deus. Irmãos, eu não sei qual é a bênção que você está buscando, não sei, e não quero saber. Conta para Jesus, já disse. Mas se tem uma bênção que eu quero buscar em Deus, é sempre estar aqui, ó. Os sinais seguirão quem crê. Para Jesus, eu creio. Eu falo aqui diante de vocês, dos céus e de todos aqueles que quiserem ouvir: Senhor, eu creio. Eu creio. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Deus, na pessoa de Jesus, irmãos, Ele outorgou na nossa vida esse poder, esta graça. Então, quando alguém te chamar, te convidar, vamos ali fazer uma visita, tem alguém enfermo, tem alguém endemoniado, saiba que você tem a autoridade da parte de Deus. Claro, se você tomou posse dessa palavra e vive uma vida de obediência, porque quando você chegar lá, Deus vai honrar a sua fé.
As pessoas têm o costume de chamar o pastor, não chame não, vai você mesmo, porque é você que Deus vai usar. Mas se você não tiver essa fé, pode chamar o pastor, que ele vai assim. E eu tenho certeza que se o pastor chegar lá, Deus vai honrar a sua palavra, porque ele não é homem para que minta, irmãos, e a sua palavra, ela é verdadeira. Então olha o poder que Deus otorgou na minha vida, nas nossas vidas. Aí nós percebemos, irmãos, que ser igreja não é só isso aqui não, é muito mais. Meu pai, É muito mais. Eu olho para Marlene e para Josi. Qual é o nome da abençoada que está lá no interior? É da irmã de vocês? A Luzinete. É culpada, viu? Ela é culpada de tudo isso aqui com vocês, viu? Ela é culpada dessa bênção aqui, ó. Do Lucas, da Amanda. Por que ela é culpada? Está entendendo o que eu estou falando? Por que ela é culpada? Porque ela, na sua curiosidade, eu quero conhecer São Miguel, eu quero ir em São Miguel, eu quero ver, eu quero voltar para a restauração. E Deus fez um grande remédio santo na vida de vocês. Não é isso mesmo? Posso ouvir um amém? É isso? E aí a gente vê a Amanda ali, vê o Lucas, e aí para nós é uma alegria muito grande. Mas por quê? Porque Deus sabe trabalhar de uma forma, irmãos, ao qual nós não sabemos. Nós queremos ver para crer. Às vezes nós duvidamos, mas Deus sempre tem trabalhado de forma minuciosa. Talvez você ache que Deus... Mas Deus não está fazendo mais nada em São Miguel. Pois é. Vai comprar colírio do céu, que você vai ver o que Jesus está fazendo aqui em São Miguel. Deus está fazendo muita coisa em São Miguel Paulista, através da vida dos crentes, irmãos. Até aquele que ainda anda meio manquejando. Eu quero dizer que Deus também está trabalhando na sua vida, para você continuar manquejando, porque senão você perde as pernas. Então até aquele que manqueja, Deus cuida. Até aquele que duvida, Deus faz vir ouvir a palavra dele. Louvado é o nome de Jesus. E eu quero dizer que se você crer, esses sinais vão seguir a sua vida, e você vai ser o instrumento ao qual Deus chamou para que ele pudesse usar. Essa é a função da igreja, irmãos. Essa é a função da igreja. Está enquadrada no íntimo do Senhor. E aí nós vamos ver os frutos. E os frutos virão. E não serão poucos, serão muitos. E no porvir, a vida eterna. Posso ouvir um amém por isso? Amém. Deus abençoe os irmãos. Guarde tudo aquilo que vocês têm ouvido nessa plataforma, diante desse púlpito, porque eu tenho certeza que Deus tem cuidado de nós. Deus tem, irmãos, uma particularidade com cada um de nós. Não passaremos desapercebidos pelos olhos da bondade do Senhor. Não passaremos desapercebidos, irmãos, por aquilo que Deus tem e vai fazer em nossas vidas e por intermédio dela, porque Ele é quem tem cuidado de cada um de nós. Louvado é o nome de Jesus. Eu encerro. Vamos colocar em pé, irmãos. Eu quero fazer a oração e devolver a palavra ao nosso pastor Gênesis, irmãos. E aí eu vou aqui até copiar o pastor Reinaldo. O pastor Gênesis é uma bênção, irmãos. Eu estou lá em casa sofrendo, para aprender teclado, estou lá estudando. E aí, daqui a pouco, o pastor Gênesis manda mensagem: vai lá, vem, dá um beijinho na flor diante da igreja lá. Você vai ver, meu Deus, é curioso que quando ele falou, o próprio Deus já falou que era o pastor Gênesis ligando e que de fato era o que ia acontecer. Aí, irmãos, é aquele negócio: a gente precisa ouvir a Deus. Nós precisamos ouvir a Deus. Nós precisamos estar à disposição de Deus, sabendo que Deus é que tem cuidado de nós. Talvez, com tudo que você ouviu hoje aqui, você pode ter até alguma dúvida, mas Ele continua no nosso meio, se apresentando, nos direcionando, nos vocacionando e nos capacitando. Nosso Deus e Pai, tem misericórdia das nossas vidas e nos ajuda para que nós possamos ajudar uns aos outros. Abençoa, Pai querido, a tua igreja em São Miguel Paulista. Abençoa cada um dos teus filhos, ó Pai, e com as tuas mãos segura bem as nossas. Nos ajuda na nossa caminhada, porque nós sabemos que os dias são maus, os dias são difíceis, mas eu creio que nós, sim, Senhor, somos mais do que vencedores naquele que nos chamou, naqueles que nos direcionou, nos capacitou e nos vocacionou. Ó Deus querido, continua conosco para nos ajudar na nossa caminhada, para que possamos dar as mãos uns aos outros, para que
nos tornemos fortes, e fortes nós venceremos toda e qualquer peleja e batalha. Pai, que a tua bênção seja sobre a tua igreja nesta noite, não só aqui nesse lugar, mas aonde, Pai querido, tu tens uma obra a realizar e alcançar, que tu o faça, porque tu és Deus e és Senhor. Pai, é o que nós estamos te pedindo com ações de graças no nome do Senhor Jesus, e as palmas louve ao Senhor. Amém, irmão. Vamos de pé, adorar o Senhor com 3 palmeiras na alma. Nós estamos caminhando para o encerramento. Saber meu coração, além do nosso entendimento, e como entender o trabalhar de Deus com a nossa capacidade. Vamos lá, ponha por favor na tela 3 palmeiras na alma. Muito além do nosso entendimento, algo mais do todo pensamento, glorioso será o aniversário da nossa igreja do Jardim Mapel.
E nós queremos que os irmãos dêem um jeitinho e vá para o Jardim Mabel no sábado. Vou pedir os pastores também que estejam lá, não é? Não esqueçam, vamos repetir para não esquecer? Sábado, o aniversário do Jardim Mabel, Mocidade, União Feminina. Vou pedir aos irmãos que não esqueçam, amém? Nós temos terça-feira o nosso trabalho aqui, nosso clamor, quinta-feira nosso estudo, né, e oração, domingo, eu já não sei o sábado, mas domingo a nossa escola às 16 horas e o culto à noite, amém? Sim, a mocidade é quem dirige o culto no domingo, então ensaio da mocidade quarta-feira. Eu quero pedir aos irmãos que olhem que o pastor Gênesis vai fazer uma viagem quarta-feira para Imbu das Artes. O pastor vai dar posse ao novo presidente da igreja lá. Então peço oração aos irmãos. E na sexta-feira eu viajo, eu vou a Minas Gerais, na igreja de Nova Cinta, aquela igreja que eu fui pastor. Tenho que ir lá. Amém? Então estejam orando pela viagem também do pastor. Amém? Mas, graças a Deus, a igreja caminha. Quem precisa de oração, levante a mão. Nós vamos orar. Você que está do seu lado também, com as suas mãos erguidas aí, vamos orar. Pai Celeste, obrigado por este culto de adoração, pela nossa escola, pelo momento do ordinário, pela palavra que nos vestes agora, Pai. Recebe a nossa gratidão. Agora essas mãos erguidas, ó Pai, tem um pedido. E eu quero te apresentar todos esses pedidos. Tanto desses que estão aqui no salão, como esses que estão nos seus lares, como aqueles que vão ouvir essa mensagem amanhã, como mensagem matutina, Pai. Atende por misericórdia. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus. O amor de Deus, nosso Pai. A comunhão e as consolações do Espírito Santo. Seja conosco, amados. E com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga. Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe ricamente. Estou aqui para falar do nosso sítio Obra da Restauração, sítio este onde será ali construído, né, o centro convencional das igrejas na Obra da Restauração da sucursal São Paulo Sul. Estou aqui então para falar aos nossos pastores, obreiros, às nossas igrejas, que a partir de então, né, inicia-se as primeiras etapas, ou seja, a primeira etapa ali na construção, porque é do conhecimento de todos que nós adquirimos este sítio, né, juntamente aí com a Agiorbe Nacional e o Ministério da Igreja de São Miguel Paulista em novembro do ano passado, né? E agora então partimos para a primeira etapa, que é exatamente a construção da entrada ali, da estrada, né? De entrada, por onde certamente ali entrarão os ônibus, caminhões com material, enfim, essa é a primeira etapa. E nós estamos então, né, lançando aí uma campanha com todas as nossas igrejas, né, com um valor mínimo de R$150. Aqui para anunciar aos amados que nós estamos juntos, certamente aí
na continuidade, né, do trabalho desse sítio, porque é para o bem das nossas igrejas aqui na sucursal São Paulo Sul. Espero que todos possam abraçar em nome de Jesus, sabendo que a diretoria da sucursal São Paulo Sul está junto, certamente, com a nossa Assembleia Geral e a igreja em São Miguel Paulista, né, nessa batalha, nessa luta, nessa peleja, para que cheguemos ali à conclusão desse sonho. Sei que não é fácil, mas certamente o nosso Deus nos conduzirá a bom termo, em nome do Senhor Jesus. Contamos com a colaboração dos amados, além das vossas orações, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na doce paz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Venho gravar este vídeo para fazer aqui a solicitação diante do trabalho empenhado pela igreja em São Miguel Paulista, na pessoa do seu presidente, pastor Gênesis, juntamente com os pastores que compõem o corpo de obreiros da igreja em São Miguel, somado à sucursal São Paulo Sul, sob a presidência do nosso ilustre colega, o pastor Paulo Placinetti. Está sendo empenhado agora um grande trabalho para fazer a terraplenagem no sítio Obra da Restauração, sítio esse que foi adquirido para acontecer os grandes trabalhos da nossa convenção estadual e até mesmo aqueles que estiverem fora que quiserem fazer uso. Portanto, todos aqueles que tiverem desejo de ver realmente essa obra construída, principalmente as nossas igrejas dentro do estado de São Paulo Sul, façam as suas contribuições. Haverá agora uma terraplenagem, uma abertura de uma estrada, onde o valor vai exceder aí 40 mil reais, e é lógico que há uma necessidade de uma união para que possa ser realizado esse grande trabalho aí. Então é um trabalho que será realizado para o benefício das nossas igrejas na obra da restauração e principalmente as nossas igrejas que estão dentro do estado de São Paulo Sul. Então conto com todos e espero que haja uma resposta favorável dos nossos pastores, dos nossos obreiros e das nossas igrejas. Grande abraço a todos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus.